Certo, a gente vai seguir monitorando esse assunto que, claro, tem muitas informações soltas. Nós também não temos todos os detalhes, a gente tenta conectar para trazer a você sempre a informação em primeira mão. A gente segue monitorando, vamos trazer outros assuntos importantes do programa, inclusive a Justiça atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e determinou a transferência de Luiz Antônio da Silva Braga. Quem é ele? Zinho, um criminoso muito conhecido. Ele irá para um presídio de segurança máxima, um presídio federal. Ele é acusado de chefiar a principal milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro e está preso desde o dia 24 de dezembro, quando se entregou à polícia. O miliciano tem ficado isolado no presídio Laércio da Costa Pelegrino, conhecido como Bangu 1. Agora, cabe à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e também à Secretaria Nacional de Políticas Penais definir qual e para quando e para qual presídio Zinho será transferido. Ao todo existem 5 penitenciárias federais, a gente tem trazido inclusive muitas informações sobre isso por conta daquela fuga em Mossoró. No Brasil tem Brasília, Porto Velho, Mossoró, onde aconteceu aquela fuga, Campo Grande e também Catanduvas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, determinação para transferência desse miliciano muito conhecido, Zinho, para um presídio de segurança máxima, presídio federal. Decisão acertada ou o episódio que aconteceu em Mossoró tende a deixar todos desconfiados? Era assim que eu ia começar o meu comentário, Caniato, dizendo que a transferência é um procedimento usado em muitos desses casos, mas eu esperava que a transferência não fosse para Mossoró. As prisões federais têm condições de infraestrutura e de operação muito melhores. E essas condições permitem efetivamente isolar presos que são considerados perigosos ou que têm alguma característica especial, como, por exemplo, serem líderes de facções. Essa é uma medida adotada frequentemente e que faz sentido. Mas eu acho que a gente deve aproveitar a ocasião e conectar, Caniato, esse episódio com discussões que a gente frequentemente tem aqui. É importante aproveitar essa oportunidade e perguntar: esse criminoso, esse preso, nesse caso especial, que está sendo transferido para uma prisão federal porque é chefe de uma milícia, ele pode ser ressocializado? Ele pode ter direito um dia à progressão de regime? Ele pode ter direito à saidinha, né? Tem um projeto que está sendo discutido no Congresso, que, se aprovado, acaba com a saidinha. Mas, por enquanto, a saidinha existe. Então, como é que nós transferimos presos perigosos que precisam ficar isolados para presídios federais de segurança máxima, mas todos esses presos continuam gozando dos mesmos benefícios e das mesmas regalias que os outros presos? Então, é importante a gente entender que o combate ao crime, ele não se limita no isolamento de alguns presos perigosos durante um determinado período de tempo. O combate ao crime tem que envolver a criação de desincentivos para o crime. É como vários pensadores importantes já disseram, o secretário de Segurança, capitão Derrite, aqui de São Paulo, já disse também, é preciso elevar o custo do crime, para que o criminoso pense 2 vezes antes de cometer um crime. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo. Esse é um tema que requer uma análise aprofundada, mas também analisando justamente os problemas que a gente tem trazido e analisado sobre o sistema carcerário brasileiro. Beraldo, o milicianozinho, e essa determinação para transferência para um presídio federal, justamente em meio aos questionamentos sobre a eficiência desses presídios federais, olhando especialmente para o caso de Mossoró. Neto, vai dar overbooking nos presídios federais, porque afinal de contas são 5. Não tem câmera que funcione e você consegue fugir, como demonstrou aí o que aconteceu em Mossoró. Aí tem a briga do PCC, que gerou uma instabilidade nos presídios, ou seja, a facção criminosa briga e dentro dos presídios os presos todos se movimentam, estão pedindo transferência para presídios federais, estão com medo da própria vida. Aí todo mundo quer ir para o presídio federal. Antigamente a gente achava que eles queriam ir, quando havia esse tipo de movimentação,
que era ou para eles próprios se protegerem num ambiente que era extremamente controlado, ou porque eles eram tão perigosos que nós, brasileiros, teríamos um pouco mais de tranquilidade se eles estivessem num presídio de segurança máxima, um presídio federal. Mas hoje, por que isso se revela algo relevante e importante? Nós não sabemos o que acontece nos presídios federais. Essa é a realidade. Tudo isso que foi revelado em relação ao Mossoró, por que não aconteceria nos outros 4 presídios federais? Ora, isso realmente virou um jogo de faz de conta. Se ele vai ficar em São Paulo, se ele vai ficar no Rio, se ele vai para presídio federal, não sei aonde, a única coisa que eu sei é que ele continuará sendo uma peça estratégica e importante do mundo do crime. Porque prisão no Brasil não detém o preso. Prisão no Brasil não impede a operação das organizações criminosas. Prisão no Brasil não é uma colônia de férias. A pessoa vai lá ficar de férias. Não, não é isso não. Prisão no Brasil, presídio no Brasil é a escola do crime. As pessoas vão lá para se refinar na arte de cometer crimes, para se tornarem mais cruéis, para expandirem as suas habilidades, para dar golpe no meu pai, na mãe do Mota. Vão lá para passar informação para quem está fora. Mata esse, assalta aquele, prende aquele, sequestra, estupra, corta a cabeça, põe lá no micro-ondas, pega, põe os pneus e acende. Depois arranca os dentes, que é para ninguém descobrir onde é que está. Essa é a realidade, esse é o cotidiano dessas pessoas, dos zinhos, dos centenas de zinhos que tem por aí. Os zinhos poderosos é aqueles que querem se tornar o zinho. O zinho é um ícone. O zinho vai chegar no presídio, vai ser aplaudido, vai ter um monte de gente lá para servi-lo. Porque é assim que funciona. Então não dá mais para a gente fazer uma avaliação técnica de onde um criminoso como o Zinho deveria cumprir a sua pena, porque a gente vai chegando à conclusão que tudo é um grande faz de conta para manter a vida dos zinhos que estão por aí sempre numa boa. Pois é, e você, hein, José Maria Trindade, o episódio de Mossoró, a fuga daqueles 2 condenados ligados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, acabou colocando os demais presídios federais em xeque? Essa é a avaliação? Pois é, por incrível que pareça, esta fuga acabou funcionando de forma positiva para as autoridades aqui. A impressão que eu tenho é que todo mundo descobriu de repente que existem presídios no Brasil, que existem problemas nos presídios e inclusive nas fortalezas chamadas presídios federais. O presídio federal daqui de Brasília parece um castelo medieval. Esse muro que estava sendo construído em Mossoró já foi construído aqui há muito tempo, é um muro altíssimo, e em volta de um presídio que já era de segurança máxima, com torres para vigia, como se fossem os castelos medievais. Tanto é assim que houve aqui a descoberta de um plano para liberar o Marcola, que está preso aqui em Brasília. Foram tirar o Marcola numa operação cinematográfica, todo o trânsito interrompido, helicópteros, e aí colocaram num avião e tiraram o Marcola daqui e já voltaram com ele depois do muro pronto. E a vigilância aumentou. A inteligência que detectou um plano para liberar o Marcola. Veja bem, eu aprendi na minha atividade, acompanhando, né, eu não sou advogado, o sentido da palavra habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento ágil, muito forte, em que qualquer pessoa pode apresentar. Então, um preso num pedaço de papel de pão, se é que ainda existe papel de pão, né? Hoje está na sacolinha, mas num guardanapo, faz um pedido de habeas corpus e o juiz é obrigado, pela Constituição, a despachar sobre aquele habeas corpus. E qual é o significado da palavra habeas corpus? É soltar o corpo, liberar o corpo, porque ninguém consegue prender o pensamento voa. Mas só que nunca foi tão próprio aqui no Brasil a história de habeas corpus, liberar o corpo, porque só o corpo do preso está ali. Na verdade, as atividades dele estão lá fora. O supermercado dele está lá fora faturando, o posto de gasolina dele, nem todos supermercados, nem todos
os postos operam com a marginalidade e lavam dinheiro, mas é por onde rola dinheiro vivo que eles preferem lavar dinheiro, né? E diz, olha, eu vendi toda a gasolina de hoje em dinheiro vivo, quem é que vai saber, né? Aí declara e lava o dinheiro. Mas, enfim, é só o corpo dele que está ali, mas a maquininha está comendo lá fora, faturando em empresas e faturando lá, com esses golpes aí que o Beraldo falou, que todos os dias a gente recebe ligação, agora há pouco eu recebi uma ligação dizendo que foi feita uma compra minha pela internet. Mentira, só para eu passar a senha, se você não fez a compra, aceite isso aqui, aí você passa os seus códigos e tal, são 1000, eu não vou ficar aqui o dia inteiro falando de estilo de golpe, só quem está preso, que está com o corpo preso e com a mente solta, é que pode fazer esse tipo de coisa. Então, nunca foi tão própria a palavra habeas corpus aqui no Brasil. Veja bem, mas a parte positiva, Daniel, e existe, por incrível que pareça, uma parte positiva nessa fuga, é que todo mundo agora vai discutir, o presídio estava precisando. Eu dou o primeiro conselho, Estado, União, municípios, assumam os presídios. Para ir para uma segurança máxima como o Zinho, é preciso condições especiais, não é qualquer um. Tem que ser um criminoso perigoso, tem que liderar uma destas facções que existem aí. Senhores, são 52 facções que existem no Brasil, conhecidas, são várias, se multiplicaram, então é bom, porque tudo que é bom se multiplica, né? Se fosse uma coisa ruim, só tinha uma, mais ou menos, mas tem 52 facções criminosas, né? Então, é preciso liderar e ficaria, incomunicável. Não poderia passar os tais catataus, que são os bilhetinhos que se manda para fora do presídio, e não poderia ter contato com ninguém, até o contato com o advogado é como naqueles filmes americanos, né? Com uma tela e pega um microfone e tal, e fala, não tem essa história de visita íntima nem nada. Então essa era a ideia do tal presídio federal, que custa uma nota. É caro para construir e caro para manter. R$32 mil por mês para cada preso é o custo de um presídio federal. O presídio normal aí está na faixa de 2 a 3 mil em média. E é caro para fazer reformas também. O Beraldo acho que quer fazer um comentário, né, Beraldo? Não, rapidamente, Zé, tem que ser chefe de quadrilha, tem que ser perigoso. E aí o André do Rap, que é tudo isso e muito mais, sai com ordem judicial. Então, como é que a gente vai ter credibilidade, a gente vai reconhecer credibilidade no que está acontecendo hoje no Brasil do ponto de vista penal? E aí você citou o Marcola, só para eu concluir aqui. Aí veja, o Marcola está no presídio de segurança máxima em Brasília, perto do núcleo do poder, perto do comissão disso, centro daquilo, e monitoramento, e polícia e tal. Aí ele fecha uma cidade para que ele possa ser transportado para um avião, tudo a gente pagando. Aí ele pega um avião, vai para não sei aonde, para construir o muro do Marcola. Então, quer dizer, tá tudo errado, Zé. Tá tudo errado. É realmente assustador a gente ver o que um Marcola faz com todo o Brasil. Pois é, várias pessoas se manifestando, enviando mensagens para a gente. O Boni Costa, meu irmão foi delegado em São Paulo por 40 anos, assim que completou o tempo de serviço, pediu aposentadoria porque não aguentava mais impunidade. Mota estava redigindo aqui, certamente tem boas contribuições. Agora, Mota, Zinho, chefão de uma milícia poderosíssima do Rio de Janeiro, imaginemos que ele vá de fato para esse presídio de segurança máxima. A operação desse grupo criminoso será impactada ou não? Tem outros na fila que irão substituir e dar conta do recado? Essa é uma excelente pergunta, Caniato, porque isso nos remete ao objetivo da prisão. Para que serve a prisão? Essa sua pergunta é fantástica. A prisão desse miliciano vai desincentivar que outras pessoas se tornem milicianos? A prisão de um chefe de facção vai fazer com que outros criminosos mudem de ideia e desistam da vida do crime? Ou eles vão pensar assim, nada demais, ele vai ficar algum tempinho lá, enquanto ele estiver lá dentro ele tem direito a vários benefícios, nós vamos manter contato com ele, ele vai ter o celular, a gente manda mensagem, quando ele sair continua tudo como estava antes. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque a prisão
ela tem duas funções principais. Primeiro, ela retira o criminoso da sociedade e impede que ele continue cometendo crimes. Então, o sujeito está assassinando pessoas, você tira ele da sociedade, bota numa cela. Enquanto ele estiver ali, ele não vai assassinar inocentes. A segunda função da prisão é dar o exemplo, desestimular futuros criminosos. Então você vê o que aconteceu com um criminoso e você pensa, não, é melhor eu desistir dessas ideias, daqueles planos que eu estava fazendo, porque o custo é muito alto. A prisão é uma demonstração prática de que a sociedade valoriza os direitos, esses direitos que a gente ouve tanta gente fazendo discursos bonitos, né? Direito à vida, à liberdade, à propriedade, e que violar esses direitos tem um preço. É isso que a prisão mostra. Prisão, meus amigos, não é para torturar criminosos. O objetivo da prisão não é fazer com que o criminoso sofra. Não é isso. Mas é evidente que a prisão não é uma coisa boa, né? Todo mundo sabe disso. Quem é preso perde a sua liberdade, um dos maiores bens que nós temos. E essa é a essência da prisão. Quem já foi a uma prisão se sente mexido, comovido, é inevitável. Porque quando você vai a uma prisão, você vê pessoas à primeira vista como nós, em celas, muitas vezes amontoados por anos. Não há quem não sinta alguma coisa quando vê aquilo, mas tem uma coisa que você não vê quando você vai à prisão. Você sabe o que é? É o sofrimento das vítimas daqueles criminosos. Você não vê o sofrimento da criança que viu o pai levar um tiro na cabeça na frente dela. Você não vê o sofrimento de uma família que teve um filho pequeno sequestrado, assassinado barbaramente, e que vai todos os dias ao cemitério porque não consegue se conformar com aquilo. Quem vê o sofrimento dos criminosos presos não vê o sofrimento das vítimas. E é das vítimas que a gente precisa lembrar toda vez que a gente falar de crime e de prisão. A função principal dos presídios não é oferecer conforto para os criminosos. Eu diria que a função principal dos presídios é honrar o sofrimento das vítimas e garantir que o número das futuras vítimas vai ser o menor possível. Você, José Maria Trindade, a gente tem várias outras informações conectadas a essa notícia, mas quando a gente fala sobre problemas, por exemplo, no sistema penitenciário, a gente está falando também de lacunas, dificuldades e problemas na nossa legislação e, naturalmente, sobre impunidade, né, Zé? Exatamente. Eu acho que a impunidade é a raiz de tudo, né? Não adianta, quando acontece um crime, o Congresso age muito sob solavancos. Quando acontece um crime, aí todos vêm, vamos aumentar a pena para isso. Eu acho tudo desnecessário. O que é preciso é cumprir a pena estabelecida na sentença total e fazer, sim, a adaptação, fazer, sim, a aproximação com a sociedade depois de cumprir a pena. Aí, eu entendo que deve ser acionado um grupo ligado à execução penal para fazer essa aproximação e tentar inserir o preso que cumpriu a pena na sociedade. Existem fundações, né? Fundação Nacional de Presos, Fundação de Amparo ao Preso, que é o caso daqui de Brasília, que tentam fazer isso, mas de uma maneira meio atabalhoada, e eu desconfio até que muitas fundações são feitas, são fundadas para pegar dinheiro público, porque tem dinheiro público envolvido nisso também, nessas fundações. Eles tentam encontrar emprego, trabalho para os presidiários, enfim, na fase de adaptação que é no semiaberto. Quando vai para o semiaberto, recebe apoio desta fundação. Em vez de fundação, um grupo que faz esta adaptação e principalmente observa. Eu não admito o que existe hoje, a possibilidade de pessoas que vão para a liberdade, independente de cumprir a pena ou não, para matar de novo, para praticar crime de novo. Se existem técnicas, a ciência tem técnicas, psiquiatras, psicólogos que analisam e saberiam. Então a lei tinha que prever um laudo e que os psiquiatras e psicólogos que se responsabilizassem por isso,
pela soltura do preso. Em alguns casos há esse laudo psiquiátrico. E aí o juiz da execução decidiria com base no laudo psiquiátrico. Deveria ser obrigatório. Pois bem, essa história da impunidade, ela dói. Eu vejo, por exemplo, eu costumo dizer que uma cidade do interior é um laboratório. Uma cidade grande, você não sabe o que acontece com as pessoas. Ninguém sabe o que acontece com aquele aluno que estava do seu lado ali no ensino fundamental. Numa cidade do interior, você sabe o que aconteceu com o melhor aluno da sala, o pior, o que aconteceu com o que matou fulano. E a gente vê o constrangimento, eu sou do interior, de alguém que mata alguém e a impunidade o deixa livre e a família se encontra com ele nas ruas, nos bares, na padaria. Olha que absurdo, a família da vítima se encontrando com o criminoso. E isso acaba criando uma cultura de vingança, ou seja, a justiça com as próprias mãos. Essa cultura da vingança, muita gente quer empurrar isso para a justiça. A justiça executar uma vingança. Olha a vítima. Não tem que olhar a vítima tem apenas que gerir o processo. Quem tem que olhar a sociedade como um todo, proteger a sociedade. É isso que tem que ser a justiça em tese. Porque na realidade não é assim. A impunidade, ela anda a cavalo no Brasil. Né? De cada 10 crimes, apenas eu acho que 2 é que são resolvidos, para se ter uma ideia. Então, esse negócio chamado crime, ele é lucrativo. E o secretário citado pelo Mota tem razão. Tem que tornar esse negócio não rentável e muito difícil e perigoso para o criminoso.